mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu estou trazendo mais uma vez um grande amigo meu. Ele é mentor e estrategista de marketing, criador do método CRP, meu amigo Denner Dark. Meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olha, bora lá. É a terceira vez aqui, segunda individual, uma você veio com o Manuel da Caverna. Foi. Seja sempre bem-vindo. Já somos de a casa é já. Sua, né? Então vamos embora, meu amigo. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: como tudo começou? Aí o pessoal aproveita e já assiste os outros programas. Mas essa eu tinha que fazer. Maravilha. A minha vida, ela começa com um monte de bloqueios emocionais, muitas coisas que estavam acontecendo, e eu não entendia o que estava me provocando isso, e por mais que eu tentasse entrar em qualquer profissão, eu não conseguia me desenvolver porque eu tinha um problema emocional. Só que chega um momento da vida que você tem algo e você não sabe que tem, porque ficaria rodando de forma inconsciente. E eu só descobri esses problemas quando eu fui em busca de luz, que é a clareza, que é o momento que você joga a luz no problema e você vê como se fosse um quarto escuro. E às vezes você entra dentro do quarto escuro e você não vê nada. Quando você joga a luz, você vê todos os problemas que você tem. E eu tinha muitos que eu vinha carregando e eu precisava trabalhar eles para eu conseguir dar certo em alguma profissão. Então, como eu falei já no outro podcast, inclusive apareceu o card aqui em cima, para quem quiser assistir. E eu falava muito sobre esses problemas emocionais que eu tive na minha vida. Então, tentei trabalhar como vendedor de ovo, vender trufa, trabalhei numa empresa de confecção, trabalhando como pregador de botão e rebite. Tentei ser jogador de futebol, eu fui tentando fazer um monte de coisa. Até que chegou o momento que eu falei que eu tinha que dar um basta na minha vida para eu conseguir chegar hoje como estrategista de marketing de empresas de fora do Brasil, empresas que trabalham na Califórnia, e me desenvolver para o que eu cheguei hoje. E de uma forma bem reduzida, eu poderia chamar isso como crença limitante que aconteceu lá na infância, na adolescência ou não? Ih, cara, tinha de tudo. Tinha de tudo? Tinha crença limitante que vinha da minha avó, tive que buscar para ver de quem que era também, que isso aqui é importante. Eu tinha bloqueio paterno também, eu tinha bloqueio de autoconhecimento, a forma como eu me via. Eu tinha dificuldade de falar não, eu tinha muito problema, cara. Era tanto problema que agora eu já nem lembro mais. Então tá, vamos fazer uma regressão de memória pro meu amigo. O Denner na escola, como que ele era? Como que se comportava aquele garoto lá de, sei lá, 8, 9 anos? Show. Cara, esse é mais engraçado, porque quando eu era mais novo, eu tava naquele processo de ter uma comunicação, mas ao mesmo tempo as pessoas da minha família me abafavam num formato que, na visão deles, eu entendo que era o melhor que eles poderiam proporcionar, mas a ideia era o seguinte: eu sentava sempre no meio da sala. Então eu conversava com as pessoas da frente, eu conversava com as pessoas da trás, e isso é uma das maiores habilidades que uma pessoa tem, que é a comunicação. É a pessoa que se desenvolve, a pessoa que consegue ter essa facilidade de conversar com outras pessoas. Só que eu ficava de castigo quando eu fazia isso. Então, como eu conversava demais, a professora falava para os meus pais e eu era aquele lá que eu fazia a minha lição e depois eu ficava livre. Então, eu era bem de nota, tirava sempre uma média de 8 para cima, e para mim era sempre essa média, 8, 9... Não tirava 10 porque eu era... eu era do tipo assim, o que eu estudei já é o suficiente. Né? Passei, né? Passei. Tá valendo. E vamos lá. Aquele garoto do passado, da escola, que tomava bronca, mas tirava boas notas, ele conseguia imaginar que ele seria esse profissional de excelência que você é hoje aí, com 25 anos? Cara, uma grande parte minha, ela vem do empreendedorismo, só que... como eu convivia com um pouquinho de cada pessoa da minha família, pessoas que acreditavam um pouco mais no senso de, vamos dizer assim, um viés mais comunista também. Então, alguns queriam me colocar para mim fazer uma faculdade, né? Aquela crença como todo mundo tem, que a faculdade vai trazer segurança e aquele é o melhor para você. Mas eu já tinha grandes resultados da minha família, que eu descobri, que já vinha do ramo empresarial.
Então, para mim, algo me marcou desde lá da infância, porque eu já vi o poder do dinheiro. E eu lembro várias vezes, na rua da minha avó, ela tinha uma rua de lazer. E eu já, desde pequeno, já tinha o costume de fazer dinheiro ali, porque os carros, quando eles iam passar pela cancela, eles passavam no meio da rua e precisava de alguém para poder abrir. Eu ia lá, abria, e se o cara quisesse dar um trocado, alguma coisa, ele entregava. E na grande maioria das vezes, eles deixavam ali uma moeda que eu ia juntando e eu já tinha ali um certo patrimônio. Só que a minha família, ela tinha uma visualização disso e olhava como isso algo ruim. Tipo assim, tá pedindo esmola. Mas não, eu tava tendo um trabalho e o cara tava me remunerando por isso. Já tava empreendendo ali. Eu já tava empreendendo, só que todo momento a minha família, claro que no ato dela de amor, não é um ato assim de tipo, eu não quero que você cresça, mas o pensamento deles era de que aquilo era algo ruim. E é por isso que eu gosto de falar muito para as pessoas, né? Tenta entender o máximo se aquilo que você tá fazendo é bom, se aquilo que você tá fazendo tem oportunidade de crescimento, porque às vezes a tua família, ela vai olhar para você baseado naquilo que ela tem como uma crença. E às vezes se você depositar confiança muito nisso, você acaba não se desenvolvendo. E a todo momento eu também tenho crença, então eu preciso olhar futuramente pro meu filho e ver se o que ele tá trazendo é algo inovador, que é igual hoje, internet. Ninguém daria para as coisas como elas estão revolucionando hoje se as pessoas não tivessem a mente aberta. Legal, show. E chefe, vamos lá. Eu tenho te acompanhado nas redes sociais e a gente vê o seu crescimento a cada dia. Principalmente na sua troca de ambiente. Você tem frequentado lugares extraordinários, Faria Lima, Alphaville, eventos, jantares, e enfim, vejo você fazendo palestras incríveis com aqueles painéis de LED com seu nome atrás. Ou seja, é um ambiente próspero. Qual foi o momento que você uma vez olhou alguém fazendo esse tipo de trabalho e falou, eu quero isso pra minha vida, e você concretizou? Qual foi a virada de chave nisso? Cara, é doido porque durante a vida ela vai te entregando sinais. E quando eu tinha 2 para 3 anos, a minha avó, ela trabalhava como empregada doméstica, né? E nesse trabalho dela, indo dessas casas, ela trabalhava de alto padrão, entrava nas casas e ela falava que eu entrava e eu ficava olhando assim pro teto, olhando pros lustres. E eu ficava avaliando e ficava com uma cara assim, encantado. Então eu entendo que a partir desse momento, dentro de mim, viveu uma experiência. E eu vejo que tem muitas pessoas hoje que elas não sonham, elas não querem estar em outros locais porque elas não passaram por essa experiência. A partir do momento que a pessoa ela vai a determinado lugar, ela sente como que aquele lugar proporciona. Então a pior coisa que uma pessoa pode fazer é falar mal de um lugar que ela nunca visitou, falar mal de uma pessoa que ela nunca conheceu, e isso acaba se tornando um problema. Então, a partir do momento que eu entro dentro dessa casa, os meus próprios pais, né, minha avó ali, ela me coloca numa situação onde eu tô tendo a oportunidade de vivenciar uma experiência. E aí o meu corpo começa a falar assim, eu quero isso. E a partir do momento que o meu corpo fala, eu quero isso, ele começa a se projetar dali para frente com o objetivo de ter aquilo. E aí foi que durante a minha vida eu fui avaliando comerciais de televisão, né? Não era algo que dentro de mim falava que eu ia fazer isso, mas eu olhava os comerciais da televisão e falava, podia ser melhor isso aqui, e eu nem imaginava depois de um tempo projeção ali, né? Trabalhando com isso. Legal. E vamos lá, marketing digital, como que ele surgiu efetivamente na sua vida? Você comentou há pouco, os comerciais tal, funcionava assim, mas quando foi aquela decisão do primeiro vídeo, da primeira edição, primeiro cliente, como é que foi isso? Cara, essa é a parte mais legal, porque assim, durante a minha vida eu já tive contato com muitas coisas. Eu tive o contato com edição, tive o contato com essa parte de ver o comercial quando eu tinha ali por volta dos 7 anos. Só que eu nunca imaginava que exatamente era isso. Então, eu sei que até os meus 18 anos eu ainda estava perdido, não sabia o que eu ia fazer. E eu até conversei com uma professora minha da 4ª série, que eu tenho contato até hoje, quero até mandar um abraço para ela, a professora Camila, uma professora querida. E ela tinha me dado um teste vocacional, falou assim, faz aí, vê o que vai dar bom para você. E lá falava muitas coisas, né, sobre que eu era bom em comunicação,
né? Que era uma coisa que eu estava me desenvolvendo. E a primeira vez que eu comecei a editar vídeo, que aí eu posso falar dentro de mim que foi o momento que eu comecei a mexer com isso dentro do digital, foi na época de 2015. Não sei se você se lembra, mas tinha muito aquela questão do desafio do travessão, aqueles negócio de futebol com Júlio Cocielo, Sim. Época do Minecraft. E naquela época eu queria ser gamer, queria fazer vídeo no futebol, queria gravar vlog. Tanto que o meu canal no YouTube era Denner Vlog. E eu falava, fala galera, aqui quem tá falando é o Denner Vlog. Aí o pessoal ficava muito, até brincando comigo na igreja, olhava pra mim e falava, Denner Vlog. Que tinha também virado um bordão. Um bordão, né? E isso que era legal. E eu tinha um primo também que ele gravava vídeo pro YouTube, então a gente fazia isso em conjunto, né? Um primo que a gente cresceu junto, fazia grandes coisas junto também. A gente andava pra tudo que é lado. Então a gente gravava vídeo de Minecraft, gravava vídeo de futebol. Tanto que de vez em quando ou outro eu posto no meu Instagram vídeos e o pessoal vê lá. E eu que editava todos os vídeos, jogava lá no Sony Vegas, só que antes eu fazia umas coisas que eram meio proibidas de fazer, né? Eu craqueava o Sony Vegas, baixava lá sem pagar. E ali foi a primeira plataforma profissional que eu ainda consegui ter acesso, mas antes disso eu usava tinha um editor KineMaster e depois tinha um editor ainda bem pobrinho que eu... Videomaker? Acho que tinha um Videomaker, né? Acho que Movie Maker também. Então eu passei pelo Movie Maker, passei pelo KineMaster no celular e ainda tinha um outro mais pobrinho pobrinho assim eu falo de ferramenta. Sim. Porque eu tava com um Samsung que o meu primo jogou fora porque a bateria tinha viciado. Então às vezes eu ficava editando, colocava o cabo aqui, tava editando aqui. Aí eu ficava editando e tinha hora que ele desligava mesmo com o cabo do negócio conectado. Aí perdi a edição. Aí lá vai eu editar de novo. Então, desde 2015 eu já venho com esse processo de edição, estudando sobre comunicação, ia para YouTube. Então, aí foi dali para frente que eu comecei a me desenvolver como editor de vídeo, mexia com Photoshop, ia lá no YouTube, como fazer thumbnail para YouTube. E aí eu entendia por que o YouTube você precisa saber como se comunicar através das thumbnail, as fórmulas de colocar título, a forma que o YouTube entrega, como que você conseguia fazer um vídeo viralizar. E aí tinha aquela questão de busca, aqueles conteúdos em altas, formas como ganhar dinheiro sempre estava em alta e a todo momento, e eu precisava saber como que eu ia gravar um vídeo, editar certinho e ainda entregar uma qualidade para a galera. Não. Tinha que entender, entre aspas, aqui o comportamento daquela rede social, que Exato. É o YouTube, né? E por que eu falei isso? Se você juntar edição de vídeo, os cortes, filmagem, depois você tem ali a parte de entender como é que funciona a rede social. E a última vez que você veio aqui, você fez uma analogia incrível, a do coco. Isso eu guardei pro resto da vida. Muito bom. Chefe, aonde entra o lado da psicologia, da psicanálise, do comportamento humano que você faz com excelência, paralelamente com esse lado das edições e parte de marketing digital? Como é que você casa tudo isso? Olha, na época da pandemia, um pouquinho antes, eu tinha entrado numa oficina de costura, onde eu aprendi a fazer de tudo lá. E eu comecei a ter acesso, falei, eu tenho que tomar uma decisão da minha vida, eu preciso começar... Eu peguei aqueles livros da escola do 3º ano, eu falei, esse livro que eu vou ler. Eu fui até uma amiga que estava fazendo o Enem na época, eu falei, vou pegar esses livros aqui dela que ela tinha feito, eu falei, eu vou ler. Juntei um monte de material lá e ficou de lado. E aí eu fiquei só jogando Free Fire, né? Fiquei jogando Free Fire, uma época jogando minha vida no lixo, até que chegou o momento que eu tinha que dar um basta em tudo isso. E aí foi o momento que eu tive uma virada chamada metanoia, que é o momento que eu falei, daqui pra frente eu preciso fazer diferente. E nesse momento eu comecei a consumir alguns livros. Aí eu lembro que uma prima minha me recomendou o vídeo do Pablo Marçal. E dali pra frente, cara, eu comecei a pregar botão, né? Que tinha a máquina lá, eu era o mais rápido lá pregando botão. Eu pregava 500 peças de botão naquela máquina de semiautomática, colocava botão aqui, plá, jogava pro lado. Vinha aqui, colocava, jogava, pegava, jogava pro lado. Eu era o mais rápido ali daquela oficina. E durante aquele processo eu ficava ouvindo
aqui colocava um fone de bolinha, ficava ouvindo lá o Pablo Marçal lá falando sobre medo, todas as coisas que eu tinha. Então tinha a palestra lá dele de 3 horas e eu falava, pô, eu tenho muito medo, tenho muito bloqueio, por que eu tenho dificuldade de correr risco em algumas coisas? E aí eu colocava justamente essa palestra para eu deslanchar ali, aí ficava só ouvindo. E a partir daquele momento foi onde eu comecei a ver que eu tinha muitos problemas, e aí eu comecei a estudar cada vez mais sobre psicologia, né, psicanálise, neurociência, e aí eu comprei um livro chamado o Guia Manual Prático de PNL. Aquele livro ali foi o melhor livro para mim. E depois de um tempo... Divisor de águas ali. Divisor de água. E aí eu fiz a pergunta pro Pablo Marçal uma época, e ele falou que esse também foi um dos livros que ele leu, e tinha um outro também que era da Regina Seymour, acho que é assim que pronuncia, e eram os 2 livros que eu tenho. E aí eu falei, pô, é esses livros aqui que eu vou focar, e foi. Comecei a estudar cada vez mais, tanto que hoje onde eu vou eu faço leitura comportamental das pessoas, e não é nem porque eu quero, é algo natural. Eu já vejo se a pessoa tá numa situação com problema em casa, se teve problema com o pai, se teve problema com a mãe, e às vezes eu vou conversando com algumas pessoas, o pessoal fala assim, nossa, é verdade, eu tenho isso, como é que eu resolvo? Aí eu fico, caraca, realmente vai encaixando. Hoje você tá trabalhando aí com clientes fora do país, nos Estados Unidos. Como é que surgiu tudo isso? Como é que está sendo esse processo? Então, dentro desse meio de campo, que eu falei muito sobre inteligência emocional, que falava também sobre essa questão do coco, eu entendi que dentro de mim tinha alguns medos, eu precisava trabalhar, e aí foi mais um processo. Cada vez que eu dava uma etapa, que eu dava de encontro a uma situação, eu entendia que eu tinha um bloqueio. Então, uma coisa para quem está assistindo, se você quer identificar se você tem um bloqueio, se coloca em ação, porque no momento que você se colocar em ação, o teu cérebro vai querer te auto-sabotar, ele vai dizer que você não tem necessidade de fazer aquilo. E eu trabalhava para mim mesmo, mexia com tráfego pago, já tinha rodado os produtos, já estava vendendo encapsulado em casa, só que fazer para outra pessoa, para mim, virava uma grande responsabilidade. Eu tinha medo até de entrar em call, entrar em reunião ali no Google Meet, tanto que até um amigo meu um dia ele chegou em mim e falou assim, cara, eu preciso de um gestor de tráfego e eu tô fazendo aqui o marketing para uma cliente e tal. Ele fazia design, mexia com Photoshop, e ele falou, eu preciso de um gestor de tráfego. Eu falei, pô, tá, mas o que eu posso agregar para você? Aí ele falou, fala um valor aí que fica legal para você. Eu lembro que na época eu falei ali que tava em torno de comecei ali uns R$500, porque eu tava começando. E a partir desse momento, eu iniciei como gestor de tráfego. E aí eu comecei a trabalhar com essa cliente. E aí foi fluindo. Essa cliente, ela foi gostando do meu trabalho. Com o tempo fui me desbloqueando e fui trabalhando áreas que eu precisava melhorar. E aí tô aí uns 4 anos nessa linha com uma cliente que tem produtos que ela pega do Brasil, leva para Califórnia para trabalhar. Tem uma cliente também que é advogada, né, uma super advogada na região ali também da Califórnia. E estamos aí até hoje fazendo lançamento na Itália, fazendo lançamento para cliente ali na Arábia e outras clientes aí também que estão querendo fazer lançamento de franquia lá na região também. Maravilha, chefe. E com esse sucesso todo que você vem tendo, principalmente agora no exterior, hoje, como é que a sua família enxerga, né, a sua prosperidade? E dentro desse trajeto, existiu medo, ansiedade, bloqueios que queriam te impedir e fazer você desistir? Como é que você superou tudo isso? Olha, teve muitos momentos que eu pensei em desistir porque eu não tinha uma certa proximidade de pessoas à minha volta que estavam fazendo aquilo. A única coisa que eu tinha era o acesso à internet. E para mim isso era válido porque eu tinha YouTube, uma coisa que meu pai falava bastante, que o YouTube era o pai dos burros. Meu pai, ele montou uma casa tirando do zero, vendo tudo conteúdo do YouTube. Ele tinha lá os canais que ele via lá, o Pulo do Gato, enfim, um monte de coisa lá. E ele falava, vou estudar isso aqui. E eu fui acompanhando isso. Então eu descobri que eu poderia não ter ninguém à minha volta me falando o que eu deveria fazer. Mas uma coisa eu já tinha desde mais novo, que a responsabilidade estava comigo. Então eu poderia ir até o YouTube e buscar informações que pudessem me ajudar a resolver. Tanto que hoje em dia tem livros que falavam sobre isso, eu já habilitava, já estava produzindo, que é livro que fala A Sutil Arte de Fazer Pergunta.
né? O momento que quando você sabe fazer pergunta, você sabe ter as respostas. E eu fazia isso para mim mesmo. Onde eu quero chegar? Aí eu falava, então eu preciso buscar tal coisa e ia pro YouTube. E pegando essa sua pergunta, eu te jogo uma outra. Quem é o Denner Dark hoje, depois de tantas respostas feitas por você mesmo? Olha, o Denner Dark hoje é um cara que tá sempre visando o crescimento, buscar a evolução. Então, hoje eu entendo que cada momento que eu passo da minha vida, eu preciso ser o melhor naquela situação. Então, eu encontrei um problema, não tô sendo um filho bom, vou melhorar nisso. Não tô sendo um namorado bom, vou melhorar nisso. Então, eu tenho isso dentro de mim, de alguém que quer melhorar numa situação, porque hoje em dia é difícil encontrar pessoas que buscam isso, e eu vejo isso dentro de mim como uma qualidade, assim, bem, bem diferenciada. Assim, ninguém é perfeito, mas é uma coisa que eu sempre busco em mim, buscar melhorar. Show. E quando a gente fala em PNL, Programação Neurolinguística, a gente fala de um exercício chamado Ponte ao Futuro. Como que o Denner se enxerga daqui 5, 10, 15 anos? Aonde ele vai estar, o que ele vai estar fazendo, o que ele vai estar transformando a vida de outras pessoas também? Cara, daqui 10 anos eu já me vejo com filhos, casado, e é por isso que toda vez que olho para mim hoje eu preciso buscar formas de eu ter a escolha certa, né? Então hoje o Denner solteiro, que está buscando uma mulher com princípios, propósitos e valores, eu preciso fazer essa escolha certa para daqui 10 anos isso realmente acontecer. Então não vejo só com o objetivo de aumentar faturamento, porque assim, isso é algo que todo mundo quer fazer. É consequência, né? É consequência. Agora, a família, essas coisas eu vejo como uma prioridade maior. E aí, por questão da família, eu entendo que para os meus filhos terem uma boa escola, estudar no melhor colégio, não ter muita dificuldade em muitas coisas que eu passei, que eu queria ter e eu não tive. Não é uma vida mais fácil, mas uma vida onde você tenha mais experiência. Por exemplo, viajar para um lugar fora do Brasil é uma baita de experiência. Só que tem lugares do Brasil que você não vai fora, nem dentro do Brasil mesmo, se você não tiver dinheiro. Verdade. E a gente precisa disso. Hoje as pessoas elas vivem só para sobreviver. E quando a pessoa sai dessa linha de sobrevivência e vai para uma linha de vivência, né? O momento que você descola não, você acorda. É o prazer ali, né? Tem uma frase que mexe muito comigo que ela diz, né? O primeiro que acorda salva todo mundo. E eu entendo que dentro da minha família eu fui esse cara que tive que acordar de uma situação e agora em busca de resultado. Porque aí emenda até naquela pergunta também que a gente conversou, que foi sobre se a minha família acreditava em mim. E a minha família, não é que ela não acreditaria ou desacreditaria. Por exemplo, minha avó, eu cresci com ela fez tudo que ela podia. Só que dizer assim, ela acreditava, a média dela olhar para as coisas, tudo que eu tava fazendo era loucura. Uhum. Eu falava, vou virar corretor de imóvel. Ela falava assim, você tá ficando doido. Mas ela nunca deixou, assim, de me apoiar, tipo assim, na época que eu não conseguia ajudar financeiramente dentro de casa, ela não falava, e aí, tem que trabalhar, e aí, tem que fazer tal coisa. Tinha algumas coisas dentro que me chateava, tipo assim, o Denner, tipo, dava uma sensação que eu tava de férias. Entendi. As pessoas, quando que o Denner vai encontrar um trabalho? Mas tinha época que eu já tava trabalhando, eu só não tava tendo resultado financeiro. Só que eu tive que aprender que enquanto eles estavam olhando a minha vida, aquele não resultado financeiro para eles é que não tava dando certo. Só que na vida nem sempre não ter o resultado financeiro é que tá dando errado. Porque assim como eu falo na minha metodologia FANT com os meus mentorados, que é a fórmula FANT, né? Fortalecimento, ambiente, maturidade, transbordo, tem um processo que você passa que é o fortalecimento. E eu falo justamente nessa metodologia que foi uma parte que eu realmente passei, que é um momento que parece que tudo tá dando errado, mas Deus, ele trabalha em silêncio. E às vezes a pessoa que tá assistindo esse próprio podcast, ela tá achando que tá tudo dando errado, só que Deus, ele tá trabalhando na tua vida no silêncio. E você só precisa ter a calma, ter a paciência de entender que tá sendo criada a estrutura, assim como a árvore, ela possui a sua raiz,
A casa, ela tem o seu fundamento e a pessoa, ela também tem a parte do conhecimento, que é o momento que ela entende a filosofia da vida. E quanto mais ela se fundamenta ali, é o momento que ela está olhando para dentro dela, é o momento que ela está se conectando com Deus e ela consegue realmente chegar onde ela está buscando. Que aula, que aula. Chefe, eu tenho certeza que nesse exato momento, tem jovens assistindo, como você também mas você começou muito cedo. Se você pudesse dar um conselho para essa nova geração, eu já nem sei mais qual é o nome, né? É tanto X, Y, Z, W, enfim. Essa geração que está assistindo, que conselho você daria para eles chegarem aonde você chegou? Qual é o caminho? Olha, o caminho é se conecte com pessoas que tenham resultado. E a pessoa precisa entender o momento que ela está vivendo na vida dela e entender que em algum momento, se ela tiver alguma ferida emocional, essa ferida ela vai buscar o prazer. E dependendo se essa pessoa não tiver o conhecimento necessário, ela vai despejar o prazer dela em alguma situação. Por exemplo, ir para uma balada, fumar narguilé, fumar vapor, alguma coisa nesse cenário. Então ela precisa olhar para a vida dela. Aquilo que eu produzo, aquilo que eu estou vivendo, né, os padrões automáticos, aquilo que ela está vivendo tem algum objetivo de crescimento, aquilo que ela está fazendo naquele momento, ela vai entregar algum resultado lá na frente, tem alguma construção nisso, e se ela não tiver essa visão, é por isso que ela precisa andar com uma pessoa que tenha. Porque quando você anda com uma pessoa que tá junto com você, é tipo você pegar uma régua. Então, tipo, eu não sei o que tá torto se eu não tiver uma régua como um parâmetro. Sim. Então, quando eu sei alguém que chegou num resultado e tá aqui, eu consigo olhar, às vezes, se eu tô virado para cá. E aí, quando eu tô andando com uma pessoa, eu consigo ir alinhando, porque eu começo a alinhar com aquilo que a pessoa tá fazendo. Então, se eu quero caminhar uma vida reta, uma vida o quê? Uma vida que tenha propósito. Até porque se uma pessoa não tiver propósito de vida, ela achar que a vida é o viver agora, porque amanhã não existe, quando aquele amanhã chegar, vai chegar um momento que ela vai estar lá na frente, ela vai falar, pô, a minha vida não tem nada construído. Aí é o momento que ela faz o quê? Olha para trás e bate depressão. Então, o grande momento de depressão, estamos falando do momento de depressão de uma pessoa que tinha tudo para fazer, ela tinha a faca e o queijo na mão, e ela vai olhar que quando ela tinha, ela não cortou, e esse é o momento de arrependimento. E é por isso que quando as pessoas elas olham para situações atrás da vida dela, bate aquele sentimento. Às vezes não é só nostalgia, é simplesmente ela olhar para algo que ela poderia ter feito, ela não fez, e ao invés dela partir daquele momento e tomar uma ação de começar a vivenciar algo a partir dali, ela não consegue, ela fica travada, ela não sabe, será que ainda dá tempo? Será que já passou? Não, legal. E você falando disso me fez lembrar muito, independente de quem está assistindo, de crença, de qualquer coisa voltado ao lado de religião, né? Eu gosto muito de parábola, eu gosto muito de metáfora. E esses dias eu vi uma análise muito interessante, que você fala assim, Jesus andou sobre as águas, né? E acho que foi Pedro também que andou, né? Só que em algum momento ele afundou. E aí a pessoa falou assim, você sabe por que ele afundou? Porque ele parou de olhar para o foco, ele começou a olhar para a tempestade. E quando você olha para a tempestade, a tua tendência é afundar. Então, me veio essa analogia dentro do que você falou, pô, olhou para o lado. As pessoas têm esse costume de olhar para os problemas e tirar a visão do foco. E aí começa a reclamar da crise, do dólar, da recessão, e assim vai. Seria mais ou menos isso, né? Sim. Você sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que quando Pedro ele afunda, Jesus não fala nada com ele, ele simplesmente estende a mão e levanta. Depois que ele resolveu a situação, ele fala, homem de pequena fé. Verdade. E sabe o que é mais interessante disso? Que muitas pessoas, às vezes, elas querem falar uma situação com alguém e ela quer dizer o que a outra tem que fazer. Não, você fez errado, quer dar o esporro. Não, a pessoa está num problema, resolve o problema primeiro, depois você fala, olha, o que ocasionou isso foi por causa disso, disso, disso. E se você quiser evitar essa situação, você vai fazer isso. Legal. Entendeu? Então, é uma situação que Jesus, a todo momento, ele vinha dando um ensinamento. E, cara, tem coisa ali na Bíblia que eu vejo que às vezes dá pra fazer um podcast só pra falar. Não Não, e o interessante é que você complementou uma visão que tinha me passado e a gente só vai crescendo aí. Chefe, a gente tá chegando no final do nosso programa. Tem um quadro que a gente desenvolveu nos últimos meses que é assim: tem alguma pergunta que eu não te fiz
que você gostaria de responder, porque às vezes vai conversando, vem um insight ou outro, e às vezes a pessoa fala, putz, esqueci de falar tal coisa. Caso não tenha, queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, para que as pessoas possam te procurar. Uma pergunta. Cara, agora eu acho que acredito que não tem. Falamos tudo, né? Falamos sobre tudo. Eu acho que quem tá assistindo quiser se complementar mais, vai acessando o canal aí do chefe aí e ver mais conteúdo. Tem bastante coisa no teu perfil, né? Tem bastante. Tem coisa sobre multitemático, saúde, tem coisa sobre pilates. Meu, a pessoa ali, não tem nem como ela falar que não tem algo a agregar, né? Exato. É multitemático, a gente tá aqui para ajudar todo mundo. Esse é o grande segredo. Então o segredo tá aí, ó. Coloca a dúvida que você tem e do lado você coloca Fala Chefe. Maravilha. Irmão, queria que você deixasse seus contatos para que as pessoas possam te procurar e, não digo nem evoluir, elevar. Você é um cara de elevação já. Maravilha. No meu Instagram, @eusoudenerdark, @eusoudenerdark. Lá eu falo sobre muitas coisas. A grande prioridade hoje eu quero falar sobre posicionamento para as pessoas que têm alguma empresa, tem até mesmo um canal também, YouTube e muitas outras coisas. Eu falo sobre essa questão de posicionamento, que a forma como você se posiciona determina a forma como você ocupa na cabeça das pessoas. E se a gente não souber se posicionar, isso em qualquer cenário da vida, as pessoas vão olhar para nós da maneira e com os filtros dela. Então, se as pessoas te veem como algo sem graça, é porque você se posicionou como algo sem graça. Se as pessoas veem valor em você, é porque você se posicionou como alguém de valor. Maravilha. Chefe, mais uma vez, gratidão. Vou repetir porque eu sei que você abriu. As portas estão abertas. É só entrar e tomar uma coca com a gente. Fechou? Eu vou pegar água. Boa. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no projeto e fazem com que a gente possa trazer diariamente pessoas extraordinárias. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.